Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para trabalhar nossa quinta lista de exercícios que fala sobre ligações químicas e as propriedades dos compostos iônicos, moleculares e também das ligas metálicas, ok? Qualquer dúvida que você tiver, só entrar em contato pelas nossas redes sociais ou por e-mail ou deixando aqui no comentário do vídeo qual é a sua dúvida que a gente tenta responder o mais rápido possível, ok? Então, pessoal, pega aí seu caderno para você copiar a lista, lembrando que esta lista vale ponto e as questões da prova vão vir desta lista também. Então, vamos começar. Pessoal, sempre que a gente começa um conteúdo, vocês sabem que a primeira questão que a gente trabalha é o conceito. Então, a gente começou a trabalhar ligações químicas, então, logicamente, a primeira questão tem que ser o que são as ligações químicas e por que esses átomos se ligam. Então, pessoal, a gente estudou ligações químicas são aquelas forças que vão manter os nossos átomos unidos para formar as moléculas ou as substâncias. Essas forças vão surgir através da interação entre os elétrons das camadas de valência, que é a última camada do nosso elemento. Então, o que são as ligações químicas? São as forças que mantêm os átomos unidos, ok? Por que esses átomos resolvem se unir? Comentamos em sala também. Esses átomos, eles sozinhos não são estáveis. E eles querem a tal da estabilidade. Então, os elementos, os átomos, se ligam em busca da estabilidade eletrônica, que é quando eles atingem a configuração semelhante à de um gás nobre. Ok? Próxima questão. O que diz a teoria do octeto? A gente comentou agorinha que o átomo quer se ligar para buscar estabilidade semelhante à de um gás nobre. Então, baseado nisso, foi criada a teoria do octeto. Essa teoria, octeto lembra 8, então a teoria do octeto diz que os átomos tendem a adquirir estabilidade quando ficam com 8 elétrons na camada de valência, que é também chamada de última camada, ok? Camada de valência é a última camada. E aí, essa teoria foi proposta por Lewis e Cossel lá no século XX e se baseia na observação dos gases nobres. Aí eu trouxe aqui para vocês observarem. Esses são os nossos gases nobres. Reparem que, com exceção do hélio, porque ele só tem 2 elétrons, todos os outros gases nobres têm 8 elétrons na sua última camada. Por isso que veio a teoria do octeto. E o que isso quer dizer? Que existe exceção na teoria do octeto, porque o hélio é estável. Então, o hélio vai se estabilizar com 2 elétrons na camada K. Assim como o hélio, nós temos o hidrogênio, que também pode se estabilizar com 2 elétrons na camada K. Ok? Próxima questão. Outra questão que com certeza estará na nossa prova. Quais são os 3 tipos de ligações químicas? Explique cada uma delas. Então, a gente viu o que é uma ligação, a teoria do octeto, agora a gente tem que falar os tipos de ligações químicas. As ligações químicas podem ser de 3 tipos: iônica, covalente e metálica. Então, vamos falar primeiro da ligação iônica. A ligação iônica é aquela que vai acontecer entre um metal e um ametal, ou também chamado de não metal. Por isso que eu pedi para vocês identificarem na tabela quem é metal e quem é ametal, para você saber o tipo de ligação que vai acontecer. Ou seja, nessa ligação, o metal ele vai perder elétrons, o metal perde elétrons, virando o íon positivo, que é o cátion. Enquanto o ânion, o ametal, ganha elétron, se tornando um íon negativo, que é o ânion. Agora eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Comentei com vocês, os opostos se atraem, formando a nossa ligação química. A atração eletrostática, dessas cargas entre os íons de cargas opostas mantém esses átomos unidos, formando o nosso composto iônico. Então, a ligação iônica é uma ligação que ocorre entre íons, certo? Um íon proveniente de um metal e um outro íon proveniente de um ametal.
Agora a ligação covalente. Primeira coisa, ela acontece entre dois ametais. Também pode ser um ametal com hidrogênio, mas o hidrogênio é um ametal, né? Então fica quase que redundante aqui. Outra informação, se na ligação iônica tem transferência de elétrons, na ligação covalente não há transferência de elétrons, tá? Há compartilhamento. Aqui ninguém vai ganhar ou perder, todos vão ganhar elétrons para buscar a estabilidade. E por fim, temos a ligação metálica, que como o nome já sugere, ocorre entre metais. Ou predominantemente metais, porque temos algumas ligas metálicas que acontecem, por exemplo, com ferro e carbono, mas a maior porcentagem ali é de metal. Como que funciona uma ligação metálica? Os átomos vão liberar seus elétrons para os metais. Eles querem perder aqueles elétrons da camada de valência. Eles vão liberar esses elétrons da camada de valência e esses elétrons vão ficar livres e se movimentando entre os núcleos de carga positiva, formando o que nós chamamos de mar de elétrons. Então eu vou ter dois cátions e entre esses cátions vai ter esses elétrons circulando, certo? Vamos para a próxima questão. A mobilidade dos elétrons é o que dá aos metais as características típicas como brilho, maleabilidade, dutibilidade, alta condutividade elétrica e térmica. Então é o que eu falei, cada metal libera seus elétrons e esses elétrons vão ficar ali nesse mar de elétrons circundando os cátions, fazendo o papel de um ânion. Próxima questão. E aqui, pessoal, a gente tem uma revisão do que a gente viu até agora. Outra questão que com certeza estará na sua prova. Então vamos preencher aqui com o nosso gabarito. As ligações químicas são união formada entre os átomos. Para garantir a estabilidade. Isso aqui é a resposta da primeira questão. Dos átomos, geralmente seguindo a teoria do octeto. Existem três tipos principais de ligações. A ligação iônica, que ocorre entre metais e ametais, com transferência. Você também pode usar o termo doação, tá? De elétrons. Existe também a ligação covalente, que ocorre entre ametais com compartilhamento de elétrons. E, por fim, temos a ligação metálica, presente entre metais com elétrons livres. Né? Os elétrons ficam livres para formar um mar de elétrons. Os compostos iônicos, que são os das ligações iônicas, apresentam altos pontos de fusão e ebulição. São sólidos à temperatura ambiente e conduzem eletricidade apenas quando dissolvidos. Desculpa, aqui ó. Apenas quando em solução. Dissolvidos, aqui fica melhor. Como é em água, então dissolvidos em água ou fundidos, ou seja, derretidos, tá? Já os compostos moleculares, em geral, possuem baixos pontos de fusão. Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos e não conduzem eletricidade.
pois não há íons livres. Então, pessoal, isso aqui é um resuminho das questões que a gente viu agora anteriormente, ok? Próxima. Faça a ligação química, né, entre os elementos abaixo e indique o tipo de ligação química envolvida. Então, a gente vai olhar os elementos, ó, tipo letra A. Eu tenho esses dois elementos, eu vou ter que propor a ligação química para esses elementos e dizer se ela é iônica, covalente ou metálica. Então, ó, primeiro passo que nós vamos pegar é pegar o número atômico dos elementos e fazer a nossa distribuição eletrônica. Então, ó, camada K, aqui cabe 2, camada L cabe 8, camada M, aqui também vai ser 8, e camada N vai ser 1. Pessoal, aqui eu estou fazendo de forma direta, mas você poderia pegar o diagrama de Linus Pauling e fazer um S2, 2S2 e assim por diante, para chegar certinho nessa distribuição. Já o enxofre vai ser 2, 8, 6. Então aqui, ó, o potássio terminou com um elétron na última camada. Falei para vocês, quem terminar com 1, 2 ou 3 vai perder. Então o potássio quer perder um elétron. A exceção desse terminar com 1 é o hidrogênio, tá? Que o hidrogênio vai ganhar. Agora, o enxofre. O enxofre terminou com 6. Quem terminou com 6 quer ganhar. Ele vai ganhar 2 elétrons. Então vamos fazer a ligação aqui. Toda vez que um quer perder, o outro quer ganhar, eu já sei que a minha ligação é iônica. Quando os dois, um quer perder e o outro quer ganhar, ligação iônica. Então agora, sabendo o tipo de ligação, eu venho aqui, ó, desenho o potássio com 1 elétron na última camada e o enxofre com 6 elétrons na última camada. Como que vai funcionar a minha ligação? O potássio pega esse elétron que ele não quer e manda para o enxofre. Só que o enxofre quer ganhar 2. O potássio já perdeu o que ele queria. Só que o enxofre ele quer ganhar 2, ele só ganhou 1. Então eu pego outro elemento potássio e faço a ligação. Então eu peguei, usei 2 potássios e cada potássio com uma carga positiva, porque eles perderam um elétron, e eu tenho um enxofre com uma carga negativa. Faço a junção deles. Quando eu juntar esses dois aqui, ó, eu vou ter este composto aqui, ó, K2S. Esse 2 vem porque eu tenho 2 potássios. Professor, toda vez eu preciso fazer isso? Não. Esse desenhozinho que eu vou deixar destacado aqui amarelo, você pode não fazer e conseguir chegar nessa resposta da mesma forma. Como? Vamos fazer aqui, ó, vou fazer aqui no canto uma outra forma, tá? Repare aqui, quando você viu que o potássio quer perder um elétron, quando um átomo perde um elétron, eu tenho potássio. Ele perdeu um elétron, então ele vai ficar com uma carga positiva, certo? Ele perdeu uma carga negativa, ele ficou com uma carga positiva. Olha o S. O S ele quer ganhar 2 elétrons. Quando o S ganhar 2 elétrons, ele vai ficar com uma carga negativa. Aí a gente vai usar uma regrinha chamada regra da tesoura. Pega essas cargas e inverte. Esse 2 que está em cima do enxofre passa aqui para o potássio. Esse mais, que é 1, né? Quando não tem número, é porque é o número 1. Passa aqui para o enxofre. Cá, o sinal a gente não usa, tá bom? Ou seja, você chegou na mesma fórmula
sem precisar ficar fazendo esse monte de esqueminha, porque às vezes você vai usar 3, 4, 5 átomos, gasta tempo. Faz a distribuição eletrônica, analisa, descobre as cargas e inverte, tá bom? Próxima, ó, cloro e bromo. Aqui, ó, o cloro, camada K, 2, camada L, 8, camada M, 7. E o bromo, camada K2, camada 8, 8, camada M, 18, camada N, ó, 18, 28, camada N, 7. Então, repare aqui. Neste caso, ó, o cloro terminou com 7. Ele quer ganhar um elétron. Só que o bromo também terminou com 7. Ele também quer ganhar um elétron. Toda vez que os dois quiserem ganhar, a sua ligação é covalente. Quando os dois querem ganhar, ligação covalente. E aí você desenha aqui, ó, o cloro com 7 elétrons. E o bromo também tem 7 elétrons. E aí você faz a ligação, que é o compartilhamento. Você também pode representar, ó, assim, esse tracinho representa uma ligação. E a fórmula aqui vai ser, ó, a junção desses dois, que é o BrCl. Você também podia fazer pelas cargas. O cloro quer ganhar um elétron, então ele vai ficar negativo. O bromo também quer ganhar um elétron, fica negativo. Inverte as cargas. E aí vai ficar o BrCl. Ah, professor, eu escrevi Cl e Br. Tudo bem. Aqui a gente não está avaliando a ordem, né? Está avaliando só quanto de cada elemento precisa. O correto é BrCl devido à sequência de eletronegatividade, tá? Quem é mais eletronegativo fica no final. Mas isso é para outros capítulos, tá bom? Próxima letra. Letra C. Mesma coisa, tá? Ó, fósforo e o oxigênio. Ó, o fósforo terminou com 5, ou seja, para chegar a 8 ele quer ganhar 3 elétrons. E o oxigênio, que terminou com 6, para chegar a 8 ele quer ganhar 2 elétrons. Se os dois querem ganhar, a minha ligação é covalente. Desenho o fósforo. Desenho o oxigênio. Faz a ligação. Aí eu venho aqui, ó. Liguei aqui. Liguei aqui. Esse oxigênio já fez as duas ligações que ele queria. Só que o fósforo ele quer fazer mais ligação. Ele quer fazer 3. Então eu tenho que colocar outro oxigênio aqui para ele. Aí eu venho aqui, ó, e completo o fósforo. Só que agora, este oxigênio aqui, deixa eu colocar o contador, esse oxigênio aqui não está completo. Ainda falta uma ligação para ele. Então eu tenho que pegar e colocar outro fósforo para completar este oxigênio.
Então, venho aqui, ó, coloco outro átomo de fósforo. Venho aqui, ó, e faço essa ligação. Completei o oxigênio aqui. Só que agora esse fósforo aqui não está completo, ele falta fazer duas ligações. Então a gente põe outro oxigênio. E aí vem e liga aqui. Ou seja, como ficou essa ligação? Fósforo ligado ao oxigênio aqui, ligado a esse oxigênio aqui, que está fazendo duas... Desculpa, está fazendo aqui, ó, uma ligação com o fósforo aqui, que está fazendo duas com esse aqui. Mais ou menos essa é a representação do desenho. Se você contar, você vai ver que você usou 2 fósforos e 3 oxigênios. Então é o P2O3. De novo, dava para fazer de outra forma? Sim, você pode evitar esse passo a passo. Ó. O fósforo, ele queria ganhar 3 elétrons, então ele é 3 menos. O oxigênio queria ganhar 2, então ele é 2 menos. Vem aqui, ó, e troca as cargas. Vai ficar P2O3. Muito mais rápido, certo? Olha essa aqui agora, ferro e carbono. O ferro, número 26, e o carbono, número 6. Então aqui ficaria assim a distribuição do ferro. 10, 24, 26 e assim é a do carbono. O ferro terminou em 2, ou seja, ele quer perder 2 elétrons. O carbono terminou em 4, ele quer ganhar 4 elétrons. Quando um quer ganhar, o outro quer perder, a ligação é iônica. E aí a gente faz aqui a ligação. Ó. O ferro com 2 elétrons, o carbono com 4 elétrons. Esse ferro vem aqui, ó, e passa o elétron para o carbono. Pega esse elétron que ele não quer e joga aqui para o carbono. O ferro completou, só que o carbono ainda não. Então eu pego outro ferro para alimentar aqui, ó, o carbono. Eu tenho 2 ferros que perderam 2 elétrons e um carbono que ganhou 4. Ou seja, a minha fórmula vai ser Fe2C. Professor, tem outra forma? Mesma coisa. Você pode escolher na hora da prova qual que você acha melhor. O ferro, ele quer perder 2 elétrons, então ele vai ficar 2 mais. O carbono quer ganhar 4, então ele vai ficar 4 menos. Vem aqui e troca as cargas. Vai ficar Fe4C2. Professor, deu diferente. Ali tinha dado Fe2C, agora deu Fe4C2. Quando for números múltiplos, 2 e 4 dá para simplificar. Então a gente corta. E aí vai ficar dividido por 2. Ó. 4 dividido por 2, que vai dar 2. 2 por 2, que vai dar 1. Quando der números múltiplos, aí tem que cortar. Ok? Próxima. Ó, isso aqui, nitrogênio, camada K
camada L, ó, 2 e 5. E o hidrogênio, para a gente não esquecer, camada 1. O nitrogênio quer ganhar 3 para chegar a 8. E o hidrogênio também quer ganhar 1, porque o hidrogênio só precisa de 2 naquela camada. Então é só se desenhar o nitrogênio e o hidrogênio. Vem aqui, ó, compartilha. Esse hidrogênio completou, só que o nitrogênio ainda não. Então você vem e desenha outro hidrogênio. Vem aqui, ó, compartilha. E aí você pode vir aqui e colocar outro hidrogênio ainda, porque o nitrogênio quer 3, compartilha. Isso daqui, ó, seria o H, ligação com o nitrogênio, ligação com outro hidrogênio, e aqui embaixo o hidrogênio, formando aqui o nosso NH3, que vocês conhecem na farmácia com o nome de amônia. E a mesma coisa, nitrogênio queria ganhar 3, então ele é 3 menos, o hidrogênio queria ganhar 1, então 1 menos. Vem aqui, troca as cargas, ó, essa carga desce, essa carga desce, formando N1H3. E para finalizar, temos aqui o sódio. E temos aqui o hidrogênio. O sódio termina em 1, ele quer perder esse elétron. O hidrogênio também termina em 1, mas o hidrogênio é a exceção. Ele não quer perder, ele sempre quer ganhar um elétron. Quando eu tenho um que quer perder e um que quer ganhar, minha ligação é iônica. Pessoal, aqui em cima a gente esqueceu de escrever, né? Os dois querem ganhar a ligação covalente. Aqui, ó, vocês veem, ó, o sódio com um elétron, o hidrogênio com um elétron. Então o sódio vem e passa o elétron para o hidrogênio. O sódio fica positivo, o hidrogênio negativo. Quando juntar os dois, você tem a nossa ligação iônica. Ou você vem aqui e só analisa as cargas. O sódio quer perder um elétron, ele é positivo. O hidrogênio quer ganhar é negativo. Transfere as cargas, regra da tesoura, e vai ficar NaH. Certo, pessoal? Essa questão com certeza vai estar na prova. Vou escolher 2 letras dessa e colocar lá na prova para você me mostrar como que você faz. 2 ou 3 letras dessas, tá bom? Próxima questão. Pessoal, agora vamos para as nossas questões objetivas, que teremos várias na nossa provinha. Então, ó, um material sólido tem as seguintes características. Não apresenta brilho metálico, é solúvel em água, não se funde quando aquecido a 500 graus, não conduz corrente elétrica no estado sólido e conduz corrente elétrica no estado aquoso. Com base nos modelos de ligação química, pode-se concluir que provavelmente trata-se de um sólido. Pessoal, olha só. O fato de não apresentar brilho metálico aqui, ó, não apresenta brilho metálico. Eu já sei que não é ligação metálica. Então a gente já vai eliminar a opção metálica. E uma dica, olha para as alternativas: covalente, iônico, molecular, metálico e híbrido. Eu quero saber que tipo de sólido é o nosso. Então ele só pode híbrido. A gente não estudou nada com o nome híbrido. Então ou ele vai ser um sólido covalente, iônico e também molecular. Covalente e molecular é a mesma coisa.
Ou seja, se a letra A estiver certa, a letra C também. Não pode ter duas respostas certas, então dá para saber que a resposta é a letra B. Mas vamos confirmar isso pelas alternativas. É solúvel em água. Todos os nossos compostos iônicos tendem a ser solúveis em água. Não se funde quando aquecidos a 500 graus. Sólidos iônicos, lembra que eu falei? Tem altos pontos de fusão e ebulição. Então, confirma que é iônico. Compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Fizemos o experimento na sala. O sal sólido não conduziu corrente elétrica. Quando a gente dissolveu em água, conduziu. Então, aqui a gente confirma que a nossa resposta realmente é a letra B. Ele é um sólido iônico. Próxima questão. Pessoal, se comparado com a água, o cloreto de sódio possui ponto de fusão em consequência da entre. Então, olha só, a gente vai avaliar a diferença de ponto de fusão entre a água, que é um composto covalente. Então, a água, ele é um composto covalente. E o NaCl, que é o nosso sal de cozinha, que é um composto iônico. Já falei para vocês em sala que um composto iônico ele é mais forte, mais difícil de quebrar que um composto covalente. Por quê? Possui ponto de fusão possui um ponto de fusão elevado, em consequência da forte atração entre seus íons. Ah, professor, aqui no primeiro eu escrevi mais elevado. Você vai ver que o que combina mais, aqui vai ter a resposta que combina, forte atração em seus íons tem que estar escrito. A única que tem aqui, forte atração em seus íons é a letra D, mas está escrito que é muito baixo. A gente sabe que o ponto de fusão é elevado. Então, a resposta correta aqui é letra E. Pessoal, dando sequência aqui, os metais podem combinar com halogênios. Halogênios é lá do final da tabela. Pega a tabela periódica e vai ver que o halogênio é a família 7A, que são ametais. Então, metal com ametal, ligação iônica. Por isso que a questão já está falando, por meio de ligações iônicas. Formando compostos iônicos apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Serem condutores de eletricidade no estado sólido? Não, no estado sólido eles não conduzem eletricidade. Compartilharem elétrons? Não, é transferência de elétrons. Se apresentarem como líquidos ou gases de temperatura ambiente? Não, os compostos iônicos são sólidos. Serem moleculares? Não são moleculares, são iônicos. Então, essa questão aqui era para saber se você tem noção das propriedades de um composto iônico, certo? Próxima questão. Questão 81 aqui, A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos é a mesma coisa da questão anterior. Dissolvidos em água formam soluções ácidas? Não. Isso não é uma propriedade dos compostos iônicos. Dissolve-se bem em gasolina, diminuindo sua octanagem? Também nada a ver, tá? Lembre-se, isso aqui tem que ter a ver com o que nós estudamos, não falamos sobre nada disso. Fundidos, isto é, no estado líquido, conduzem corrente elétrica. Lá naquela questão das lacunas, a gente falou que os compostos iônicos, quando dissolvidos em água ou fundidos, vão conduzir corrente elétrica. Possuem altos pontos de fusão e ebulição. São moles, quebradiços e cristalinos. Também não. O composto iônico é totalmente o contrário. Então, bem tranquila essa. Próxima questão. Aqui, pessoal, já falei para vocês. Só lê o texto se for preciso, tá? O que é importante dessa aqui, dessa questão é a seguinte: assinale a alternativa
correta, aqui embaixo. Somente as substâncias químicas 2, aqui ó, somente as substâncias químicas 2, 4 e 5 apresentam ligações covalentes. Então, eles querem saber que tipo de ligação tem em cada substância. Olha aqui, ó. Nessa primeira, cloreto de potássio, eu tenho o KCl. O K é metal, o Cl é ametal. Então, aqui, ó, ligação iônica. Olha o 2 aqui, ó. Hidrogênio com bromo. Se você olhar na tabela, você vai ver que hidrogênio não é metal, o bromo também não. Então, ligação covalente. O 3 aqui, ó. Carbono com oxigênio. Os dois também são não metais. Ligação covalente. Olha o etanol, carbono com hidrogênio com oxigênio. Tudo não metal, então é tudo covalente. E por fim aqui, ó, o nióbio. Nióbio é metal, o oxigênio é não metal, ligação iônica. Ou seja, 1 e 5 são iônicas, 2, 3 e 4 covalentes. Então vamos lá. Letra A. Somente 2, 4 e 5 apresentam ligações covalentes. Não, é só 2, 3 e 4. Somente as substâncias químicas 3 e 5 apresentam ligações covalentes. Não, é 3, 4 e 5. Somente as ligações 2, 3 e 4 apresentam ligações covalentes. Que é isso aqui. Somente as substâncias 1 e 5 apresentam ligações covalentes. 1 e 5 ligações iônicas. E somente as substâncias 2, 3, 4 e 5 apresentam ligações covalentes. Então, ó, aqui a 5 está errada, aqui a 5 está errada, aqui a 5 está errada, e aqui a 1 e a 5 estão erradas. Próxima questão. Vamos analisar as propriedades físicas na tabela abaixo. Então, no final, a gente vai querer saber quem é A, B, C e D. Segundo os modelos de ligação química, as substâncias A, B, C e D podem ser classificadas respectivamente como. Então, pessoal, o que a gente vai ter que observar? Pontos de fusão e ebulição, condutividade elétrica a 25 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente, e a 1000 graus Celsius, depois que está no estado líquido. Então, ó, vamos aqui. Primeira dica que eu dou, vamos por pontos de fusão e ebulição. Nós vimos que compostos covalentes, ou seja, compostos moleculares, possuem baixos pontos de fusão e ebulição. Então, ó, esse B aqui, ó, eu já sei que é um composto molecular. Como que eu confirmo isso? Ele é isolante, ou seja, ele não conduz corrente elétrica, tá? Agora, pessoal, vamos para outra parte. Composto iônico, ele só conduz corrente elétrica quando está fundido, ou seja, quando ele vira líquido. Para ele virar líquido, tem que ser acima de 1000 graus. Aqui, né, na verdade, desculpa, tem que ser quando a temperatura for maior que o ponto de ebulição. Olha a letra A. A 25 graus Celsius ele não conduz. E a 1000 graus também ele conduz. Então, ó, o A ele não conduz no estado sólido, mas conduz no estado líquido. Então, ele é iônico. Ele vai ser um composto iônico. Agora, olha a letra C. Ele é condutor e condutor, e altos pontos de fusão e ebulição. Isso aqui quer dizer que ele é um metal. O metal conduz no estado sólido
líquido também. Lembra que eu peguei e mostrei, porque eu coloquei a lâmpada lá num garfo, na faca, não lembro qual era acho que era um garfo. E aí conduziu, quando a gente coloca no alumínio, conduz, mesmo no estado sólido, porque é metal. E aqui, ó, a letra D, ele é isolante nos dois pontos. Aí você vai falar, então ele é um composto molecular, não por conta dos pontos de fusão. Porque a 25 graus Celsius ele está no estado sólido, mas a 1000 graus ele também está no estado sólido. Então esse último aqui também é um composto iônico. Então o correto é iônico, molecular, metal e composto iônico. Resposta aqui, ó, letra E. Composto iônico, molecular, metal iônico. Próxima. Compostos moleculares são formados por meio de ligações metálicas. Isso aqui é falso. São meio de ligações covalentes. Uma substância formada pela ligação entre um metal e ametal é iônica. Verdadeiro. Na tabela periódica, elementos presentes na coluna 17 tendem a receber elétrons, enquanto os presentes na coluna 1 tendem a doar elétrons. Verdadeiro. Os 17 são os halogênios, não metais, então eles querem ganhar elétrons. E a coluna 1 é dos metais, então eles querem doar elétrons. A tabela periódica atual foi organizada baseada no número atômico dos elementos. Isso daí, em ordem crescente de número atômico. Os gases nobres são elementos que reagem facilmente com qualquer outro elemento. Se esse nome aqui, ó, nobres, quer dizer que eles não reagem. Um elemento X- e um elemento Y2+ formarão um composto X2Y. Então, ó, X- com Y2+. Vai formar um composto X2Y. Aqui, ó, você pega aqui, ó. Aí ficaria X2Y. Essa aqui era uma pegadinha, porque eu comentei com vocês em sala. Quem vem antes, quem é positivo. Então, o correto aqui é a gente representar assim, ó, Y2+ com X-. Aí vai ficar YX2. Esse é o composto que deverá ser formado. Sempre na frente, o primeiro elemento que é o positivo, depois o elemento negativo. Então essa aqui, ó, é falsa. Então a sequência é falso, verdadeiro, 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 falso, falso. Resposta correta, letra E. Pessoal, olha essa questão. Está falando do selênio que vai juntar com enxofre, formando sulfeto de selênio. E aí você só basta olhar na tabela. Você vai olhar que o selênio ele é um ametal. Desculpa, um enxofre. O selênio é da mesma família do enxofre. Ele também é um ametal. A ligação entre dois ametais é uma ligação covalente. Então, resposta aqui, ó. Letra A. Elimina, ó. Não vimos falar de dipolo, não vimos ligação de hidrogênio, então só tinha 3 opções ali possíveis para marcar. Próxima. Aqui, ó. Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançada no mercado internacional a chupeta anti-cárie. Ela contém flúor, um já consagrado agente anti-cárie, e xilitol, um açúcar que não provoca cárie e estimula a sucção pelo bebê. Considerando que o flúor utilizado para esse fim aparece na forma de fluoreto de sódio, a ligação química entre o sódio e o flúor é... Então, ó, o sódio ele é um metal. Se você olhar na tabela, você vai ver que ele é um metal. O flúor ele é um ametal. Toda vez que eu ligo um metal com ametal, a minha ligação é iônica. Então já vem aqui, ó, letra A.
dipolo, covalente, apolar, ligação de hidrogênio, nada a ver. Então aqui ó, você já conseguia eliminar bastante, certo? Pessoal, finalizando aqui, faltando só 5 questões, essa daqui eu vou já para o método mais rápido para a gente resolver, ok? Eu quero saber qual é o resultado da ligação entre o alumínio e o enxofre e qual é o tipo de ligação. Então, ó, a gente desenha aqui, ó, alumínio e o enxofre. Faz a distribuição eletrônica, camada K, L, M, ó, que vai ficar 2, 8, 3, 2, 8, 6. E avalia, ó. Terminou em 3, ele vai perder. Terminou em 6, quer dizer que ele vai ganhar. Toda vez que um quer perder, o outro quer ganhar, a minha ligação é iônica. E aí vamos montar. O alumínio ele vai perder 3 elétrons, então ele vai ficar 3 positivo. O enxofre vai ganhar 2 elétrons. Regra da tesoura. A fórmula que nós vamos ter é Al2S3. Al2S3, ligação iônica. Pronto. Letra B de bola. Próxima questão. Escolha entre as substâncias abaixo aquela que tem as seguintes propriedades. Não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas conduz em solução e é solúvel em água. Eu estou falando de um composto iônico. E esse composto vem de uma ligação iônica. E a ligação iônica, ela é entre um metal com um ametal. Então você vai procurar aqui nas questões dois elementos, um é metal, o outro é ametal. Resposta letra D. O único metal que nós temos aqui é o Na, sódio. Pessoal, olha aqui, ó. O sal de cozinha é uma mistura de alguns sais. O constituinte principal é o cloreto de sódio, presente numa proporção acima de 99%. Porém, também tem um iodeto de potássio, responsável pela presença de iodo no sal de cozinha, além de outros sais. Sabendo que o sódio e o potássio apresentam um elétron na última camada e que o iodo e o cloro apresentam 7 elétrons na última camada, assinale a alternativa que apresenta corretamente as fórmulas do cloreto de sódio e do iodeto de potássio. Pessoal, então a questão falou o seguinte: eu tenho o sódio, tem um elétron na última camada, então ele vai ficar com uma carga positiva. E eu tenho o potássio, que também tem um elétron na última camada, certo? O sódio vai se juntar com o cloro. O cloro foi dito que tem 7 elétrons na última camada, então ele quer ganhar um elétron. E o iodo também tem 7 elétrons na última camada, ele também quer ganhar um elétron. Quando você inverter aqui as cargas, ó, é 1, 1, tudo 1. Então, você vai ter aqui, ó, o NaCl e você vai ter aqui o Ki. Então, resposta, letra A. Aqui, ó, a ligação química entre dois átomos de nitrogênio. Nitrogênio é um ametal. Então, vai ser um nitrogênio ligado a outro, ou seja, é uma ligação covalente. Então, ó, basta você vir aqui, ó, o nitrogênio, ele tem 2 elétrons na primeira camada e 5 na segunda. Ou seja, ele quer ganhar 3 elétrons. Aí você desenha o nitrogênio, ó. Nitrogênio, ele vai se ligar a outro nitrogênio. Você põe outro aqui.
e faz as ligações covalentes. Ó, compartilha aqui esse elétron, compartilha esse aqui de baixo e compartilha mais esse. Ó. Ou seja, cada nitrogênio, ó, 3 tracinhos, que vai dar o N2. Como ele quer saber o tipo de as ligações, a resposta vai ser ó, essa daqui, que é a alternativa letra E. Certo? Vamos para a nossa última questão. A substância formada exclusivamente por ligações covalentes é, ou seja, ligação covalentes. Vai ter que ser um ametal com outro ametal. Ó, o potássio é metal, não pode. O sódio é metal, não pode. O Na é metal, também não pode. E o Ba também é metal. Ou seja, a única alternativa que podemos olhar é o H2S, onde o hidrogênio não é metal e o S, enxofre, também não é metal. Resposta correta ali, letra C. Então, pessoal, para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que essa lista tenha sido útil para você, que você não deixe de estudar essa lista, porque é em cima dela que você fará a prova. Não adianta copiar as questões sem entender o que está acontecendo. Qualquer dúvida, tire essa dúvida, me procure na escola, mande mensagem, deixe aqui nos comentários, mas não fique com dúvida para você não ir mal nessa prova. É a nossa última lista, a nossa última prova é basicamente a sua última chance para conseguir a nota que você está precisando para passar de ano, tá? Bons estudos, boa prova a todos e até uma próxima.